Olá, pessoal. Continua preso o deputado bolsonarista que atacou brutalmente os membros do Supremo Tribunal Federal. Ele, Daniel Silveira, deputado do PSL, bolsonarista, que é um delinquente compulsivo, né? Com a sua trajetória, com a sua folha corrida, né? Já dentro da polícia militar, várias prisões, advertências, e agora ele, na verdade, montou propositalmente uma provocação ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, ele pediu para ser preso. Ele não só, durante todo o dia, ele fez um filme, mas ele provocava: me prendam, o general vai aí, você tem coragem de prender o general Vilas Boas? Vai lá prender o general, provocando ministros do Supremo Tribunal Federal, usando palavras de baixo calão, e mostrando que é uma figura deletéria, que é da raça, da base do bolsonarismo fascistoide, né? A verdade é a seguinte: o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão dele ontem, né? E hoje o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, 11-0, manteve a prisão de Daniel Silveira. E foi uma unanimidade, ou seja, esse sujeito agrediu a Constituição, defendeu o adicional número 5, entende? Agrediu que é o fechamento do Supremo Tribunal Federal, desmoraliza a Câmara dos Deputados, e ele sabia que, como o Lira tinha ganhado a presidência da Câmara, ele achava assim: a Câmara tem que me defender agora, em nome da liberdade de expressão, e da imunidade parlamentar. Só que não dá para confundir imunidade parlamentar com impunidade parlamentar. O que ele fez é impunidade, entende? Porque é uma figura deletéria, representante do seu inspirador, que defende a tortura, defende a ditadura militar, defende o brilhante Ustra, né? Já ameaçou o Supremo, já participou de atos antidemocráticos na frente de quartéis do primeiro exército, e, logicamente, ele fez isso criando o costado do general Vilas Boas, que confessou, né, numa entrevista, num livro, que ele participou de um golpe institucional para intimidar o Supremo Tribunal Federal em 2018, que resultou na prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. E esse é o conflito. Então, na verdade, ele quis embolar o meio de campo, ou seja, na verdade, o Supremo manteve a prisão e agora a bola está com a Câmara dos Deputados. E o que está acontecendo na Câmara dos Deputados? O Centrão, logicamente, está vacilando. É óbvio que eles vão colocar argumentos que não pode abrir precedente com a liberdade de expressão. E liberdade de expressão para quem defende o adicional número 5, a tortura, a violência, entende? A quebra do Estado de Direito, o fim das liberdades democráticas, que ele agora está alegando que ele tem liberdades democráticas para fazer o que ele está fazendo. A verdade é o seguinte: a Câmara está vacilando porque é a base do Centrão, que é a base desse governo fascista, e esse governo que precisa extorquir o povo brasileiro enquanto não tem vacina. Está aí 241 mil mortos já, entende? Não tem auxílio emergencial para se discutir, o povo está morrendo de fome, e esse cara querendo provocar. Essa é a agenda que interessa ao Bolsonaro. Agora, a Câmara vai ter que votar. A oposição já entrou, todos os partidos de oposição, comentado próprio, o PSOL formulou uma proposta para o Conselho de Ética, pedindo a cassação por quebra de decoro parlamentar, que é feita conjuntamente com todos os outros partidos de oposição. E mais do que isso, decidimos que a votação será pela manutenção da prisão, né? E é isso que os bolsonaristas não querem. Eles estão cercando o Lourenço, eles estão enrolando, né? Quer dizer, para quê?
para dizer, não, ele precisa ser punido, isso é uma unanimidade, né? Tem inclusive no Centrão, entende? Eles estão prometendo uma grande punição no Conselho de Ética, mentira, porque no Conselho de Ética nem a Flor de Lis foi punida ainda, então, bom, mais tarde quando montar o Conselho de Ética e tal, não. O Bolsonaro já foi 8 vezes para o Conselho de Ética, ele que defendeu o Brilhante Ustra, a ditadura, entendeu? Atacou a Maria do Rosário, fez tanta coisa, foi sempre absolvido. Então, isso é conversa para boi dormir. Tem que manter a prisão desse cara. Então, ele que vai pedir habeas corpus depois, porque como ele queria o AI-5, lá no AI-5 não tinha habeas corpus não, viu, Daniel Silveira? Então, a delinquência dele não entende que essa liberdade não é para ele atacar a própria democracia e as liberdades democráticas. Então, nós queremos que a Câmara decida pela prisão, entende? Para ser um exemplo, né? Para garantir a ordem constitucional. Olha a desmoralização. Então, um sujeito fala o que ele quer, quando ele quer, agride as pessoas agora mesmo. Tem apoiadores do Bolsonaro propondo o fechamento do Supremo na porta da Polícia Federal, agredindo uma pessoa que está com a placa da Marielle lá. Marielle Franco foi vítima de milicianos, e, na verdade, esse cidadão é um apoiador das milícias, como é o Bolsonaro, como era o Adriano Nóbrega, miliciano, o Queiroz, miliciano, a família Bolsonaro. Ele pertence ao mesmo grupo de milicianos, inclusive estão com essas propostas de ampliar o armamento. Então são duas questões, o discurso da milícia, que é feita pelo Daniel Silveira, e o armamento da milícia, que é feito pelos decretos do Bolsonaro. Por isso, a Câmara precisa se revelar. Se o Arthur Lira está numa sinuca nesse momento, é porque ele é incapaz de defender claramente as liberdades democráticas, a democracia no nosso país, porque o que esse sujeito fez, é só ver o vídeo dele que está sendo exposto aí nas redes sociais, é provocar pessoas que querem fechar a democracia brasileira, como são os generais que conspiraram, os golpistas que conspiraram, e para essa gente tem que ter a lei. Então, militares voltem para os quartéis, ou Daniel Silveira, você não tem condições de ser deputado parlamentar, respeite o Supremo, respeite a democracia, respeite o povo brasileiro, principalmente. Chega de violência fascista, entende? Chega de provocações, e é dessa gente que a Câmara tem que dar o exemplo. Ele não pode continuar convivendo com os outros pares lá na Câmara dos Deputados. É cassação de mandato via o Conselho de Ética, e nesse momento ele que peça habeas corpus, mas a Câmara tem que manter a prisão, porque crise institucional entre poderes só interessa aos bolsonaristas, aos conspiradores, aos golpistas que estão dentro do governo, os militares, e o Bolsonaro está quietinho até agora, entende? Para combinar o jogo com o Centrão. Então, esse tem que ser um exemplo. Nós não podemos deixar que vingue pessoas que atacam a democracia, pregam o Adicional número 5, só querem armamento da população e degradam a vida política da nação brasileira. Por isso, Conselho de Ética para Daniel Silveira e manutenção da prisão, que a Câmara tenha a coragem política. Estão tentando uma manobra, estão tentando uma alternativa, que é o Alexandre de Moraes mudar a posição, né, por uma medida cautelar de suspensão por 6 meses. Mas o que está em jogo mesmo é o ataque. Quem está atrás disso tudo é o próprio Bolsonaro, e que quer manter a sua base, e esse cara quer se beneficiar para o processo eleitoral. Ele quer ganhar uma turminha de bolsonaristas fascistoides para continuar deputado federal, uma figura inexpressiva e uma figura que só prega o ódio, a intolerância e combate a democracia no nosso país. Fora Bolsonaro e sua trupe.